Olá, 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 bom dia pessoal. Vamos lá, vamos estudar. Nosso EBD está aí. Lição 9. Pare, pense e conte até 10. Respire para a sua resposta não machucar os seus familiares, os seus amigos, o próximo em geral, certo? Então é nisso que eu irei trazer hoje para que possamos aprender mais, saber dar as nossas respostas, ser pacientes. Então vamos lá. Pare, pense e conte até 10. Vou fazer uma pequena introdução, certo? Para que possamos avançar para os demais pontos. Um dos mandamentos de mutualidade, provavelmente mais difíceis de cumprir, é o de suportar o outro, tanto no sentido de dar suporte, como no sentido de aguentar mesmo aquele irmão que pensa diferente, que tem atitudes que você não considera as melhores. Não é algo fácil, realmente não é fácil. Cada pessoa tem uma personalidade. Vou dar um exemplo claro. Vocês são adolescentes, futuramente, daqui a pouco tempo, vocês já estão adultos, passa rápido e vocês vão casar, ter uma vida a dois. Então são duas personalidades diferentes. Você tem que respeitar a personalidade daquela pessoa e aquela pessoa tem que respeitar a sua personalidade. Para quê? Para que viva com paz. Porque se não existir esse respeito, não vai existir casamento. E nós sabemos que casamento é algo que tem que ser para sempre, que não pode acabar. Porque a Bíblia ensina que o casamento, essa aliança, é para sempre. Certo? Então, também tem as suas restrições, né, que a Bíblia ensina, na qual ambos têm que se separarem, mas casamento é para sempre. Então, por isso que um tem que respeitar um ao outro de acordo com a personalidade de cada um, saber compreender, saber entender. Mesma coisa na escola, vocês têm que saber entender e compreender a personalidade, o caráter de cada um que estão com vocês, de cada amiguinho que estão ali aos seus lados. Não queiram que aquele seu amigo ele tenha o mesmo jeito seu, que ele pense igual a você. Não tem como. Nem um irmão gêmeos, como eu já falei, já dei esse exemplo, nem irmãos gêmeos idênticos têm a personalidade idêntica um ao outro. Não tem, é diferente. Cada pessoa tem uma personalidade. Não existe ninguém no mundo que tenha personalidade um igual ao outro. E quem é exemplo de personalidade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é um grande exemplo de personalidade. Uma grande pessoa que você pode fazer a leitura na Bíblia e conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. Não, mas eu já conheço, já leio a Bíblia, certo, mas pega esse ponto, personalidade. Tratem os versículos que falam da personalidade de Jesus Cristo, estudem sobre a personalidade de Jesus Cristo e tentem fazer o mesmo. Felipe, a gente estudou, não concluímos, mas a gente já fez um estudo ali de Mateus 5, as bem-aventuranças, que é a personalidade do cristão. Ótimo, continue lendo e continue estudando. Vamos lá para o próximo vídeo, que façam a leitura bíblica que está no próximo vídeo e assistam façam a leitura bíblica que está no próximo slide e assistam o vídeo que está no próximo slide. Vamos lá?
Vamos agora avançar para o ponto 1, o que significa suportar uns aos outros. Meus irmãos, estou baixando a cabeça aqui porque estou fazendo a leitura que está aqui no texto, tá? Então, o verbo suportar, no grego, está aí a palavra grego, hipomeno, tem sentido de dar suporte, sustentar o outro em pé. Quanto de aguentar, tolerar, é ter paciência, ser paciente, acolher aquela pessoa, sustentar ela com palavras, para que ela possa ser uma pessoa melhor. E como é que aquela pessoa pode ser uma pessoa melhor? Conhecendo a palavra transformadora de Jesus Cristo. E aí está a sua missão. Você conversar com aquela pessoa, dar testemunho, certo? Falar de Jesus Cristo para ela, entrar lá com a passagenzinha bíblica, como eu falei lá, as bem-aventuranças, você pode falar, você pode comentar, vocês já estudaram as bem-aventuranças, não tudo, mas o que vocês já estudaram já dá para falar. E podem continuar estudando, certo? Então, avalie, meus irmãos, cada situação e propõe uma maneira de ter uma boa convivência. Para isso, nós vamos fazer a liçãozinha que está aqui, ó, embaixo, certo? Não sei como é que está aí na revista de vocês, que é diferente. Então, vamos responder essas lições. Então, eu separei textos bíblicos para que possa lhe encaminhar melhor a responder. E eu sugiro que vocês convidem os seus pais para que vocês primeiro respondam para eles e eles vão lhe instruir na sua resposta, se sua resposta é correta, se não é, se você deve fazer diferente, se você deve melhorar um pouco mais a sua resposta, dizer, não é esse o caminho é esse daqui. Por quê? Eu não estou aí presente com vocês, então eu não consigo escutar as respostas de vocês para poder instruir de uma forma melhor. Então, nessa questão, convide seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, quem tiver aí, o adulto que tiver aí com você. Então, convide ele agora para poder lhe instruir. Então, vamos lá. Pessoas que falam muito alto. Eu separei Colossenses 3, do 12 ao 15, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus para a qual também for chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Então está aí Colossenses 3, 12 e 15. Reflita nessa passagem, converse com seus pais e respondam com seus pais ou responsável, um adulto que estará na sua casa, e responda essa questão. Ponto 2 da questão. Pessoas que costumam inventar histórias e contar vantagem, é o famoso fofoqueiro, não é isso? Então, a passagem bíblica para isso é Efésios 4, 25, Êxodo 20, 16 e Tiago 1, 26. Vamos lá. Efésios 4, 25 diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu propósito, porque somos membros uns dos outros. Como é que o próprio irmão do corpo de Cristo, faz parte da família de Deus, está mentindo um para o outro? Isso não pega bem, isso não faz o perfil do verdadeiro cristão. Êxodo 20, 16. Não dirás falsos testemunho contra o teu próximo. Olha aí, ó. Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Se você é uma pessoa que não consegue controlar um pedaço de carne, que é a sua língua, e você se diz cristão, meus irmãos, reflita nisso. Você não vai deixar de ser salvo porque não consegue controlar a sua língua. Porém, quem vai dizer que ali é um crente? Quem vai dizer aquilo ali é um cristão? Nós temos que ser exemplos.
nós temos que ser exemplo, assim como Cristo foi para nós aqui na terra. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Será que pega bem um crente e está fofocando da vida daquele outro? Imagina, tá aqui eu e uma pessoa que não é crente e eu falando da vida de uma terceira pessoa aí, seja crente ou não seja, isso não interessa. Então, o que é que aquela pessoa do meu lado vai dizer? Camarada é crente e só vive falando da vida dos outros. E quando você escutar isso, você vai se sentir machucado. Então, pare, pense e mude, certo? Vamos lá agora para o terceiro ponto da questão. Pessoas que transpiram muito e, consequentemente, exalam um cheiro nada agradável. Isso eu me lembro de um amigo, certo? Eu acho que foi na segundo ano do ensino médio, que ele tinha um odor muito forte nas axilas, certo? Talvez ele não se dava ali com o desodorante que ele estava usando. E alguns outros amigos, já um pouquinho mais já malandro, né, vamos dizer assim, costumavam levar tubos de desodorantes vazios e colocava na banca dele, porque na minha época cada um tinha o seu lugar marcado. Então ele sentava lá atrás, eu sentava lá na frente, e o pessoal lá atrás é aquela turma da bagunça, né, que a gente já sabe. Então, os próprios amigos dele, que andavam junto com ele, antes dele chegar já tinha um tubo de desodorante na cadeira. Isso se faz? Não! Isso não se faz. Então, 1 Pedro 2,17 diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos. Honre aquela pessoa. Chame ela. Eu trabalhava com uma pessoa que tinha esse problema. Eu chamei no canto e disse: meu amigo, vou dizer uma coisa a você. Ele é um crente. Eu não quero estar falando com você por trás como muita gente aqui fala, porque isso não é perfil de um crente. Mas você está com um odor forte nas axilas. Talvez, aí eu comecei a instruir, talvez seja o seu desodorante aí que você não está citando com ele. Isso já aconteceu comigo e isso vai acontecer com todo mundo. Se você perguntar às pessoas adultas aí na sua casa, ou talvez você mesmo, quando começou a ter aquele cheirinho nas axilas e começou a testar os desodorantes na qual você ia se adaptar, demorou um pouco. Pode ser que de primeira você já tenha acertado, mas às vezes demora, porque nossos pais dizem: usa esse, mas não é aquele que minha pele vai se adaptar, certo? Então, a gente não pode estar criticando, nem rindo, nem zombando daquela pessoa por conta disso. É chamar ele e instruir. Se você não tem intimidade, achar que aquela pessoa não vai gostar, tudo mais, fique na sua. Fique na sua e ore para que alguém chegue lá e instrua, certo? Então, terminando esse ponto, essa terceira lição aqui, do ponto 1, vamos agora partir para o ponto 2. Vamos lá? Vamos agora continuar no ponto 2. Se você não está com sua Bíblia ou com sua revista, coloque em pause e vá buscar. Porque nós vamos também fazer leitura da Bíblia, porque no slide às vezes não dá para colocar. Então coloco alguns pontos para o nosso melhor entendimento. Então, ponto 2. De que maneira se deve suportar uns aos outros? Eu fiz uma pequena introdução e vou ler para vocês. Devemos suportar, sermos pacientes às diversas personalidades. Além de Colossenses 3, lembremos também das bem-aventuranças, dando ênfase em Mateus 5,9, que diz o quê? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, não importa, está aí na sua revista, vamos lá, no início, não importa o ano, nem um século em que estejamos, teremos sempre que lidar com o fato de que ninguém é igual a ninguém, seja com relação à aparência física ou principalmente no temperamento, como eu falei lá no início. Então, na vida cristã, também sempre encontraremos pessoas em diferentes níveis de maturidade espiritual. Uns com dificuldade de abandonar hábitos e costumes que tinham antes de sua conversão, e outros lutando com uma grande tendência a ser críticos e intolerantes com os irmãos. A verdade é que lidar com as diferenças não é uma tarefa fácil, realmente não é fácil. Isso aí eu já falei lá no início, quando eu falei do casamento, dos amigos, do irmão gêmeo, certo? Então não precisamos mais dar andamento com isso, porque já foi falado. 2.1.
com humildade. Quando penso que nunca erro, dificilmente vou suportar o que considero erro dos outros. É preciso ser humilde para reconhecer que aquela fraqueza ou dificuldade do meu irmão pode ser também a minha, então fica mais fácil de suportá-lo. Meu amigo ou meu irmão, seja quem for, meus familiares, tem pontos, não vamos dizer pontos fracos, vamos dizer pontos a melhorar. Então, antes da gente estar aperreado e preocupado com ele nos seus pontos a melhorar, que aqui diz pontos fracos, repito, eu não vou dizer pontos fracos, vou dizer pontos a melhorar, porque todo mundo pode melhorar esses seus pontos. Então, antes da gente estar aperreado, preocupado, chateado, porque aquela pessoa tem esse ponto a melhorar e ela não melhora, se converteu e não consegue melhorar, nós devemos ajudar, suportar, chegar junto, conversar. Se ela falar alto, continuemos no mesmo tom, certo? Porque se você elevar a sua voz, ela também vai querer falar mais alto do que você, e aí está feita a confusão. Então, se ela tem esse ponto a melhorar, seja paciente, mantenha a sua voz, respire, conte de 1 até 10, saia de perto, peraí, eu vou aqui rapidinho, vou aqui no sanitário, vou aqui tomar uma água. Eu tiro muito exemplo vocês na escola, porque é num lugar que vocês têm um convívio com uma quantidade maior de pessoas. Então, se você não gostou daquela situação e não quer responder ali, não tiver uma resposta preparada, saiam de perto. Lembre-se que também você tem um ponto a melhorar. Você também tem um ponto a melhorar. E talvez não essa pessoa, mas uma terceira pessoa lá, ou seja, quem for, suporta, principalmente os vossos pais. São grandes exemplos que dizem, não faça isso, faça desse jeito, não faça isso, façam desse jeito. É um grande exemplo que eles suportam, porque nós devemos suportar os nossos filhos, nós devemos instruir os nossos filhos. Vocês são instruídos pelos vossos pais, às vezes se sentem chateados. Ah, pai, você é demais. Não, ele está lhe instruindo no caminho correto, para que lá na frente você não tropece. Para que você não venha tropeçar. Então, outro ponto, lembremos que também temos nossos pontos a melhorar. Eu falei, quando estava falando agora esse ponto anterior, que você tem um ponto a melhorar. Você não é perfeito, lembre-se também da sua imperfeição. 2.2, com mansidão. Então, Mateus 5:5, aí as bem-aventuranças novamente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então sejam mansos, sejam tranquilos. Respirem antes de dar uma resposta. A sua resposta ela pode machucar alguém. E aquele alguém que você ama tanto, que você quer aquela amizade, então ela te perdoou. Lembre-se do papel. Como é a história do papel? Vamos lá. Eu tenho aqui uma folha de papel, certo? Está intacta. Vou amassar o papel. Amassei. Estou chateado. Tu me perdoa? Eu perdoo. Vamos ver se o papel ele vai ficar do mesmo jeito. Como é que o papel ficou? Machucado. E pessoas que vocês amam tanto, infelizmente, ela pode ficar assim. Não queiram dizer, que depois passa. Não é assim. Lembre-se sempre, nós somos cristãos. Lembre-se sempre disso, certo? Então, vou deixar uma reflexão para vocês lerem depois, que está lá em Tiago 3, do 1 ao 18. Vamos agora lá para o próximo... Vamos lá dar continuidade nesse ponto 2, sendo que agora no próximo slide. Vamos lá, passa lá. Dando continuidade aí no ponto 2, de que maneira se deve suportar uns aos outros. O 2.3 com longanimidade, isso mesmo, longanimidade. Qual o significado disso, Felipe? O significado disso é paciência para suportar as ofensas dos outros, ou os próprios sofrimentos, generosidade, a palavra hebraica onde sua raiz significa demora em dar-se. É ser paciente. Eu sendo paciente, eu vou demorar em ter ira, a não ser que aquela pessoa ali, você conversando, você já fez de tudo e ela... Você diz, meu amigo,
chegue para lá, porque eu tenho paciência com você, eu lhe amo muito, mas não venha me machucar não, por favor. Então, você fica lá no seu cantinho, reflita nisso, eu amo muito você, estou aqui pronto para lhe perdoar. Agora você tem que refletir, porque veja quantas vezes a gente já conversou, eu já toquei nesse ponto de forma clara com você e você continua me machucando, você continua pisando na minha ferida. Então, vamos dar um tempinho? Fique lá no seu cantinho, eu vou ficar aqui no meu canto. Então, reflita em tudo que eu já conversei com você e tudo que eu já lhe falei. E até vou dar uma passagem bíblica aí para você refletir nela, certo? Eu te amo, tá, meu irmão? Eu estou esperando por você aqui e que você venha de uma forma diferente, certo? Então, Tiago 1,19, ele diz o seguinte, vou fazer a leitura. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Nós já ouvimos isso, né? Dos nossos pais, amigos e tudo mais. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, fale menos, ouça mais. Na minha pregação de quarta-feira, eu falei um pouco sobre isso. Até quando a gente vai no culto, a gente vai para ouvir o que Deus quer falar em nossas vidas. Aquela pessoa lá que está pregando a palavra, ele é um ministro do Senhor, um ministro escolhido por Deus para pregar o Evangelho. Então sejam tardios no falar, para quem está querendo falar direto, inclusive as conversas no culto. Parem para ouvir a palavra de Deus. Parem para ouvir o conselho dos seus pais. Amigo nenhum tem conselho bom para dar. Amigo que eu digo na sua idade. Então, recebam o conselho dos seus pais, dos seus avós, dos seus familiares em geral. Do seu líder, do seu pastor. Esses sim têm conselho para dar. Agora, amiguinhos que, primeiramente, nem crentes são. Por que, Felipe? Está fazendo diferença entre pessoas? Não. Como é que um cego pode guiar um outro cego? Como é que um crente pode guiar um outro crente? E pior, como é que um não crente pode guiar um crente? Me diga como? Como? Você que é crente, conhecedor da verdade, conhecedor da palavra, você que tem que instruir aquela pessoa e não está ouvindo o conselho de um não crente, porque ela não é que essa pessoa ela seja a pior pessoa do mundo, uma pessoa mal. Não é isso que eu quero dizer. É porque se ela não é uma conhecedora da verdade, ela não tem conselhos para lhe dar. Essa é a verdade. Então você tem conselho para dar para ela, isso sim. E se você quiser um conselho, pergunta aos seus pais, coloque lá no Google, vá e busque uma passagem bíblica. O Google está lá, só você colocar estou irado com meu irmão, alguma coisa desse tipo aí. E o Google, quando você colocar, ele vai te dar uma relação de passagens bíblicas, certo? Aí você coloca lá e aí estará o seu conselho na palavra de Deus. Você pega a sua Bíblia, abre e começa a ler. Ligue para o seu líder, fale com ele no WhatsApp, no caso eu. Fale com seus pais. Eles têm conselhos verdadeiros para lhe dar. E não amigos, principalmente quando não é crente. É aí que não tem conselho nenhum para lhe dar. Meus irmãos, então é o seguinte. Vamos entrar agora aí no próximo vídeo. Deixa eu pegar a colinha aqui. Vamos entrar aí no próximo vídeo. Preste bastante atenção. É uma reflexão final, certo? Que está lá em 1 João 4, 20 e 21, que diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que ama a Deus, ame também seu irmão. E é isso que eu quero dizer a vocês, como crentes autênticos do Senhor, aqueles que têm um perfil traçado lá em Mateus 5, com as bem-aventuranças, que se esvazia para encher de tudo que o Espírito tem para nos dar. Ouça esse vídeo. E nós para com Deus, como nós somos para com Deus, para que Deus também nos suporte, porque Deus vai nos suportar eternamente, porque Ele é rico e sua misericórdia ela dura para sempre. Então nós devemos ter isso como exemplo. E nós para com Deus, eu só falei daquele não ímpio, daquele não crente, ou talvez aquele irmãozinho lá que é crente, mas que está ali me machucando. E nós com Deus, nós machucamos Deus todos os dias. Machucamos como, Felipe? E Deus se machuca os nossos pecados. Deus, Ele não se alegra. Se Ele não se alegra, Ele se entristece. Então,
Nós devemos corrigir os nossos pecados. Se o nosso pecado é esse, não amar o próximo, não suportar o próximo, não ser paciente com o próximo, então nós devemos mudar. E Deus, ele é um grande exemplo disso. É o grande Pai. É aquele que quando nós caímos, a gente cai, a gente faz aquela besteira, ele sempre estará com a mão pronta ali para nos resgatar e nos dar sempre uma próxima chance, uma outra chance, uma segunda, terceira, uma infinita chance. E nós devemos ser assim, porque o nosso exemplo é Jesus Cristo, é o nosso Deus amado, é o nosso Salvador. Então, entre aí no próximo vídeo e assista esse vídeo aí, um rápido vídeo aí com o pastor Paulo Júnior, um pastor que eu gosto demais, amo demais as suas pregações. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam mudar o perfil, o caráter de vocês de acordo com a lição de hoje. Que Deus vos abençoe. Coraçãozinho, saudade de vocês.